Olá, voltamos então para terminar agora a aula 13, tá bom? A gente já fez aqui alguns exercícios extras, tal, mas como a ideia é ficar com aulas em torno de 30 minutos, 30 alguma coisinha, então eu vou, embora seja uma aula muito curta, com teoria muito curta, eu vou passar mais alguns exercícios para que você possa tentar fazer, né? Embora você tenha tarefa mínima, tarefa complementar, mas eu vou passar algumas questões que já caíram em vestibular e na sequência eu também resolvo para vocês, né? Mas o importante é vocês tentarem fazer esses exercícios, tá bom? Então eu vou passar para vocês 3 exercícios, vocês tentam fazer, aí pausa o vídeo, claro, e aí na sequência você assiste a resolução deles. Eu espero que você consiga fazer todos eles, que você acerte todos eles, tá bom? Então, assim, o primeiro exercício que eu vou passar para você é um exercício que eu fiz modificado da Albert Einstein de Medicina, né? Porque ele diz que uma circunferência tangencia o lado BC de um triângulo ABC no ponto F e intersecta os lados AB e AC desse triângulo nos pontos E e D, respectivamente, conforme a figura. Sabendo que essa circunferência passa pelo ponto A, determine a quantidade de números inteiros que o lado DE pode assumir, né? Veja que na prova da faculdade ele só pediu para calcular o comprimento do segmento DE, tá? Eu não pedi para calcular o comprimento porque neste caso teríamos um problema aí que a gente ainda não aprendeu várias outras informações. Mas a proposta aqui nesse exercício é assim, ó, imagine que você tenha ADE sendo um triângulo, tá bom? E aí, considerando os lados AD e DE que você vai calcular nessa figura, eu estou pedindo para que você diga quais são os possíveis valores do DE, tá? Só que aí imagine que você está fazendo um triângulo que não faz mais parte deste exercício, tá bom? Então eu só estou pedindo assim para você calcular, no caso, quanto seria o AD e o AE, e na sequência tentar falar para mim quantos valores possíveis o DE poderia assumir, tá? Mas aí já considerando que não obedece mais à questão da circunferência, tá bom? Então aí você pausa e tenta fazer, beleza? Bom, os outros 2 exercícios, um é do ITA, que a pergunta é diretamente como já está aí, né? Seja um ponto externo a uma circunferência, os segmentos EA e ED interceptam essa circunferência nos pontos B e A e C e D. Ele também fala que a corda AF da circunferência intercepta o segmento ED no ponto G. Ele dá várias medidas e pede para calcular o GF, ok? Esse é direto, tranquilo? E a questão 3, que caiu no Mackenzie, ele diz que na figura a seguir, MN são pontos médios dos lados do quadrado ABCD. Ele fala que T é o ponto de tangência. E aí, se CT mede K, ele pede para calcular a medida do lado do quadrado em função de K. Então, recapitulando, na prova do Mackenzie, ele pediu para calcular a área do quadrado. Ok? Mas como a gente ainda não viu a área, eu estou pedindo apenas para que você diga quanto mede o lado desse quadrado. Tudo bom? O que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar fazer o 1, o 2 e o 3. Né? O 1 você volta para poder ver o enunciado, faz o 2 e faz o 3. E na sequência a gente retorna fazendo os exercícios. Tudo bem? Eu vou te pedir dar uma pausa, a gente já retorna fazendo o exercício número 1. Tá bom? Bom, como você já deve ter visto o exercício número 1, já deve ter tentado fazer, então eu vou agora fazer o exercício número 1 junto com você e depois nós iremos fazer o 2 e também o 3, ok? Então vamos lá. No exercício número 1, a ideia essencial é que a parte inicial você está dentro de uma circunferência. Veja que BE mede 4. O BF, considerando que o F é um ponto de tangência, mede 8, então o segmento tangente mede 8. Como CF é um outro segmento tangente que mede 6. CD é 4, ok? E eu quero, como eu falei para você, inicialmente calcular quanto mede AE e quanto mede AD. Então vamos supor que o AE mede X e o AD mede Y, tá bom? Então o que acontece? Num exercício como esse, eu posso dividir o exercício em 2 partes, se você olhar com carinho, né? Por quê? Olhando para o ponto B, você percebe que tem um ponto exterior da circunferência, onde você desenhou uma reta tangente BF e uma reta secante BA, ok?
O que você aprendeu? Por um ponto exterior, existe uma propriedade que diz exatamente o seguinte, que o segmento tangente ao quadrado é sempre igual ao produto do pedaço de fora que está na reta secante pelo comprimento total. Então eu poderia escrever para vocês assim, ó, 8 ao quadrado, segmento tangente ao quadrado, é igual ao pedaço de fora, B, que multiplica o segmento completo, que no nosso caso vai ser 4 mais x. Tudo bem? Se você dividir 64 por 4 dá 16, e passando o 4 para o outro lado, você concluirá que o x é 12. Tá? Então, esse lado é 12. Depois eu quero calcular o y. Eu vou fazer a mesma regra, só que agora pensando no ponto exterior C. Porque esse ponto exterior C, eu tenho um segmento tangente CF e uma reta secante CA. Então, o que eu teria? 6 ao quadrado, que é o segmento tangente ao quadrado, vai ser igual a 4, que é o pedaço de fora, que multiplica 4 mais y, que é o comprimento secante inteiro. 36 dividido por 4 dá 9. E aí, 9 menos 4, eu descubro que o y vale 5. Tá? Então, a ideia original do problema era calcular o x e o y, e quando você liga o segmento DE, você vai acabar tendo um triângulo que teria um lado que vale 12, um lado que mede 5, e você quer calcular o lado DE, tá bom? Então o que aconteceria? Nessa prova, no caso aí da medicina, por que é uma questão complicada? Porque para calcular o DE, você tem que primeiro ter noção de quanto vale esse ângulo aqui, ó. E aí, para calcular este ângulo, você usaria um tal de teorema dos cossenos no triângulo grande para calcular o cosseno desse ângulo. E aí você faria de novo o mesmo teorema dos cossenos para calcular o lado DE. Então, essa era a pergunta original. Para este desenho, quanto vale o DE, tá bom? Mas lembra que o que foi que eu pedi para vocês? Eu pedi para você um problema um pouco diferente. Eu falei assim, ó, considerando agora que você tenha um triângulo que os lados medem 5 e 12, tá bom? Note que se os lados medem 5 e 12, você pode alterar nesse momento o ângulo entre esses dois lados. E a pergunta que eu quis dizer justamente é a seguinte, ó, considerando que você pode mexer o ângulo entre 5 e 12, tá? A minha pergunta é, quantos números inteiros o lado DE poderia assumir, tá? Bom, esse tipo de exercício eu coloquei ele como extrinha aí, para poder lembrar aquela teoria da condição de existência de um triângulo. Por quê? Porque note, lembra que para que um triângulo exista, todo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Essa é uma regra. Então, se eu pegasse o lado DE de referência, ele tem que ser menor que a soma de x mais y. Mas também existe uma outra regra que diz assim, o lado que você está tomando como referência, ele tem que ser obrigatoriamente maior que o módulo da diferença. Lembra que eu só falo o módulo da diferença por qual motivo? Pelo fato de que eu não sei inicialmente qual dos dois é o maior, se é o x e o y. Mas se eu já estou partindo do princípio aqui que o x agora é 12 e o y é 5, eu poderia até esquecer o módulo, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu concluo que o DE vai ter que ser um número que vai estar entre 7, por quê? Porque 12 menos 5 é 7. E tem que ser menor que 17, porque 12 mais 5 é 17. Então, todos os valores que você pode encontrar possíveis para o DE, variando o ângulo, estarão entre 7 e 17. Tá bom? Portanto, qual é o conjunto de números que o DE poderia assumir? Seria do 8 ao 16, porque o 7 e o 17 estão fora do intervalo, né? Automaticamente, a conclusão que você chega é que serão 9 valores no total. Tudo bem? Agora você vai, por favor, tentar terminar aí o 2 e o 3 e eu volto agora na última parte resolvendo eles, tá bom? Até daqui a pouco!